Deus, que privilégio, né, gente, estar aqui nesse altar. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por poder estar aqui, e a pastora Denise, que me enviou, né, para eu estar aqui nesse altar, para ministrar um pouquinho sobre o Monte da Educação. Né, hoje nós estamos no segundo dia dessas ministrações. A pastora D começou na terça passada com o Monte da Família, desculpa, né? Quem esteve aqui, quem não esteve, tem a gravação, né, pastora? Tem a gravação para você pegar o início, né, o start, que foi o Monte da Família. E hoje a gente vai falar um pouquinho e aprender algumas coisas sobre esse monte. Queria que você abrisse sua Bíblia, João 8:32, por favor. É um versículo bem conhecido por todos, né? Mas a palavra de Deus sempre é viva. Mesmo o versículo conhecido, ela nos alimenta a cada dia, né? Que diz assim, todos acharam? João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outro versículo, Romanos 12, versículo 2. Mais para frente um pouquinho, você já chega em Romanos. Romanos 12. Aliás, desde o 1 e o 2. Amém? Que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o terceiro versículo só dessa abertura é Oséias 4, versículo 6. Oséias, lá no Velho Testamento, um pouquinho antes de Joel, né? Oséias, Joel, é quase os 5 últimos livros da Bíblia, do Velho Testamento. Oséias 4, versículo 6. Amém? Que diz assim, olha, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Feche os seus olhos um minutinho, só para a gente consagrar esse momento. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu te agradeço por estar nesse altar, Senhor. Eu quero te pedir mesmo, Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida, usar a minha boca para falar daquilo que vem de Ti, Senhor. Eu quero mesmo me diminuir e que o Senhor seja engrandecido através da minha vida, Senhor. Consagramos mesmo a Ti esses minutos de meditar na Tua palavra, de ministração, que o Senhor possa estar conduzindo aqui, Senhor. Adestra mesmo as minhas mãos para a batalha, cobre-nos com Teu sangue, Senhor. Te louvamos e te agradecemos por esse momento. Cobre essa igreja, põe mesmo o Teu manto, Pai, protegendo mesmo e nos livrando de todo espião, de todo aquele que vem para ouvir, todo aquele que vem para trazer confusão, todo aquele que vem para querer paralisar a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos mesmo a Tua cobertura, a cobertura do Teu manto, nos faz mesmo invisível, Senhor. Faz esta igreja fisicamente e espiritualmente, faz invisível os olhos do inimigo, Senhor. Assim como cada um que está aqui, cada um que ainda vai ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, aplauda ao Senhor. Amém, queridos. Eu não sei se todos sabem, né? Mas eu trabalho na educação já faz mais de 20 anos, né? Tem essa cara assim de novinha, graças a Deus, né? Glória a Deus, mas já faz
20 e alguns anos que eu sou professora, né? Trabalho na rede pública. Já trabalhei em escola particular, mas há muitos anos eu trabalho só na rede pública, né? E acho até que a pastora me chamou porque ela sabe que eu tenho um pouquinho de experiência, de vivência, de trabalhar, né? Eu amo mesmo o que eu faço. Realmente é um ofício maravilhoso, né? Ser professora. Aqui, você lembra de alguma professora sua? Você lembra? Lembra positivamente ou negativamente? A maioria acho que lembra positivamente, né? A gente tem boas lembranças. Aliás, eu fui ser professora porque eu admirava muito uma professora. Então, glória a Deus pelos professores mesmo, né? Só que o que a gente tem visto nesses últimos tempos, né? O inimigo, ele tem... você sabe o versículo lá que o mundo jaz no maligno, que o inimigo ele tem o controle de muitas áreas da sociedade. Daí até veio a ministração desses 7 montes, né? Que o inimigo ele fica lá querendo comandar, né? O monte da família, o monte da educação e todos os outros que a gente ainda vai ser ministrado nas outras terças-feiras. Então, o que acontece? O monte da educação, o inimigo também. Ele já tem agido há muitos e muitos anos, ele quer desvirtuar, né? Quem tem filho na escola sabe a luta, a guerra que é muitas vezes. Quem não tem filhos na escola já passou por uma escola. Você tem a sua vivência, né? De ter estudado, de ter estado lá. Eu estava até pensando assim, se a gente pensar, quantos professores já passaram na nossa vida? Pensa um pouquinho, desde quando você era pequeno, né? O sistema escolar do Brasil, a gente começa o quê? Na educação infantil, teve lá um professor pelo menos, um não, né? Tem o prézinho 1, pré 2, né? 2 professores, 3. Depois no fundamental, 4, 5, né? Que o fundamental é primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ajuda a fazer a conta aí, irmãos. Então, já tivemos tipo 2 no ensino do infantil. 5 no fundamental, a fase 1, que é até o 5º ano, a antiga 4ª série. Então, 5 mais 2, 7. Vamos para o ginásio, que não é mais ginásio que fala, é fundamental 2, né? Mas lá, anos atrás, a gente falava ginásio, só para lembrar. Então, fundamental 2... 6º ano, 7º, 8º e 9º, mais 4. Então, já estavam em 7 professores, 7, só que no Fundamental 2 são 8 professores, né? Porque são 8 matérias. Então, 8 professores com mais 7, 15. É isso, gente? E ensino médio são 12. Posso falar para você que são... Eu trabalho no ensino médio já faz alguns anos. São 12, uma escola regular. Uma escola integral vai ter mais professores ainda. Mais 12. Quanto deu a conta? Que eu já perdi? Tinha dado 2 mais 5, 7. Com 8, 15. Com mais 12, 27. Por que eu estou fazendo essa conta aqui para a gente pensar um pouquinho, né? Professor é uma bênção, glória a Deus, eu amo o que eu faço e a gente tem lembranças de ótimos professores. 27 professores passam pela vida de uma criança, de um adolescente. O quanto isso traz de influência para os nossos jovens, para os nossos filhos, para a geração que a gente sabe que é a futura geração. Pensa um pouquinho nisso. Quantos? 27 professores no mínimo. Porque lá na primeira etapa tem professor que reveza, tem professor de arte, né? Pequenininho não é um único professor, tem o professor de educação física. Então, 30 professores. Vamos pensar 30 pessoas, 30 personalidades diferentes. Será que esses 30 que passaram na nossa vida e que passam na vida de cada criança e de adolescente até hoje, porque o sistema é bem parecido há muitos anos. Olha o que esses professores podem trazer de influência. Aqui a gente lembra, glória a Deus, de coisas positivas, de professores que nos marcaram. Mas será que passa pela nossa vida também professores que trazem más influências? Sim, também. E o quanto que os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos pequenininhos estão capacitados para discernir quando um professor
Imagina o professor chega na sala de aula. O Deus que ele serve está junto com ele? Sim ou não? O professor chega, se ele serve ao nosso Deus vivo, né? Ao Deus vivo, ao Deus poderoso, glória a Deus, é um servo de Deus, tudo que ele faz é consagrado ao Senhor. Mas e se ele não serve? E se ele na sexta-feira tem lá a programação dele religiosa, entre aspas, né? Então imagina isso, gente. Então, por que nós estamos aqui? Por que, né, só para justificar um pouquinho a ministração do monte da educação. No mínimo, a gente tem que se levantar, né, como homem e mulher de oração que somos, para a gente pensar um pouquinho nisso e saber, tá, não tenho filhos, eu tenho sobrinho? Eu não tenho sobrinho, eu tenho uma humanidade que espera para a gente orar por eles, porque a igreja, nós somos a igreja de Cristo, que está aqui para orar, para interceder, do menor ao mais, né? De todas as etapas do ser humano. Então, essa reflexão que eu gostaria de trazer nesse início, de pensar, quantos professores passaram pela nossa vida, quantos passam até hoje, e essa influência que eles trazem. E aí a pastora Dê até deu um resuminho aqui, né, que fala alguns pontos para daqui a pouco a gente orar ali, aí a gente vai se dividir, cada um vai orar. Mas tem várias áreas, né, que precisam de oração. Né? Tanto os professores, os diretores, o vice, a escola, a estrutura, os governantes, os próprios alunos, os pais, né? O quanto que as crianças, que são o futuro do nosso país, o quanto eles têm convivido com outras crianças que vêm de diversos lares, cada um com a sua crença. E o que eu posso falar para vocês da minha experiência de professora por todos esses anos, né? É nítido o quanto a gente tem visto o inimigo, a liberalidade do inimigo agir no meio das escolas. Antes a gente poderia falar assim, tinha um pouquinho mais de limite. Por exemplo, vai namorar, beijar na hora do recreio, a gente sabe que não era assim tão liberado. Não era no nosso tempo, né? Não, vai namorar, você vai namorar lá fora, aqui dentro não é para ficar se agarrando. A escola tinha um propósito da área educacional, de realmente trazer uma conduta educacional. Hoje a gente tem visto que o inimigo tem entrado descaradamente nas escolas. E o pior de tudo é assim, ai daquele que contra. Né? Um exemplo que eu posso dar. De menina beijar menina no pátio, na hora do intervalo. Eu estou aqui, a menina está ali, pode beijar, agarrar, e tipo, você não pode achar que aquilo é diferente, que aquilo está errado. Por quê? Porque se você achar que aquilo está errado, você pode guardar para você. Se você falar, você vai ser processado porque você está sendo preconceituosa. Porque hoje em dia, né, o que pregam por aí é a igualdade de gênero, é a liberdade sexual. Então, a gente tem se deparado com isso nas escolas, sim. Né? Meninas que entram, eu dou aula numa escola que é de 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, a partir de 15 anos, né? 15, 16, 17 anos. Chegam, né, de um 9º ano, de uma escola da prefeitura e vêm para o estado e se tornam muitas vezes assim, muito sem limites, porque a própria escola não tem conseguido colocar limites. Né? A escola é feita de quem? É do diretor, do vice, do coordenador, dos professores, de todos os funcionários, da comunidade, da família. Temos situações que nem todo mundo está conseguindo colocar um limite. Né? Pais não conseguem, às vezes, colocar limite nos seus filhos e a escola muito menos, né? E, por um lado, a gente, às vezes, vê profissionais comprometidos, com certeza, profissionais que querem mesmo ali, o foco é a aprendizagem do aluno, mas muitos que deixam que essa parte de relacionamento, tem que ficar liberado, o aluno tem liberdade para fazer o que ele quiser. Então, nós precisamos, a cada dia mais, nos levantar mesmo, para que o inimigo paralise a obra dele, né?
E realmente, né, até ali o que está na parede mostra bem isso, né? Se a gente olhar cada pontinha lá em cima, o inimigo tem tentado ficar, tem tentado não, ele tem ficado mesmo ali no cume, né? Tem até um versículo Isaías que fala dele ficar no cume, no alto, querendo governar. E quem é que traz barreira para tudo isso? É a igreja de Jesus Cristo. Temos aquele versículo lá, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. Está lá em Mateus. Meu marido me ajudou a pesquisar alguns, né, amor? Tá onde? Mateus. É que eu, na hora assim, eu falei, eu tenho que lembrar de tudo, então tem que sempre ter uma colinha aqui, né, irmãos? Aí ele... As portas do inferno é Mateus 16. Deixa eu ver se é aqui o Mateus 16, 18, é isso? Já acharam aí? (16, 18, né? (16:18), olha, que diz assim, ó: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, aleluia, glória a Deus. Então, o que nós vemos aqui? Que o que pode paralisar a obra do inimigo nessa terra? É só a igreja de Jesus Cristo, né? Somos nós, somos os servos de Deus, através da nossa oração, do nosso posicionamento, da nossa guerra, da nossa batalha espiritual, de paralisar a obra do inimigo em cada um desses montes, né? E hoje a gente vai ter esse tempinho de orar para que o inimigo recue mesmo, né? De todas as áreas e especificamente da educação. Outro versículo também que... Deixa eu só ver aqui. Tá, então vamos lá, voltando, né? Nós somos as barreiras para o inimigo não avançar na área da educação. E aí eu anotei aqui um pedacinho, olha: educação, ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. Também pode ser visto como uma expressão de gentileza, sutileza, delicadeza, cortesia. Então a gente sabe que a palavra educação tem dois nuances. Uma é da área da educação de escola, de estudo, né? E a outra de a pessoa ser educada. Ensino. Por que eu estou lendo isso, gente? Porque o monte é monte da educação, do ensino e da ciência. Então, educação tem duas vertentes, mas o nosso enfoque é na área educacional, certo? Ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. Ensino, arte de ensinar, de transmitir conhecimentos, instrução e também orientação no sentido de modificar o comportamento da pessoa humana. Então, ensino, arte de ensinar, de transmitir conhecimentos, dar instrução. E, por outro lado, essa descrição eu peguei no dicionário, né? Lembrei até do Bispo Miguel, que o Bispo sempre pega também umas definições, né? E traz pra gente. Que diz assim, olha, em outra definição está escrito: orientação no sentido de modificar o comportamento da pessoa humana. Então, quando a gente fala de ensino... Nós temos professores que vão pelo lado de ensinar, de trazer instrução para o aluno, mas que também trazem orientação no sentido de modificar o comportamento da pessoa humana. Então é aquilo que eu falei, a gente tem os dois caminhos, tem os professores maravilhosos que sempre estarão nas nossas memórias, na memória dos alunos, e tem os professores que muitas vezes vão tentar desvirtuar os alunos, às vezes nem é de propósito, mas é porque o que está por trás da pessoa é o Deus que ela serve. O Deus que ela serve tem algum propósito de desvirtuar? O propósito maior do inimigo, João 10:10 é o quê? Que o inimigo vem então somente para roubar, matar e destruir. E glória a Deus que o Senhor fala, mas eu vim para dar vida e vida em abundância.
O inimigo tem um propósito bem claro na cabeça dele, que é roubar, matar e destruir. Como é que ele faz isso? Usando os dele aqui na terra. Como é que ele usa? Na área da educação, inclusive, na área da família, que nós já vimos semana passada. Mas na área da educação, como é que ele usa? Com professores infiltrados que servem a outros deuses? Sim. Com inspetores que servem a outros deuses? Sim. Com diretor, com vice-diretor, com todo mundo que trabalha na escola, né? Então, é isso que para a gente ter essa consciência e saber que a gente precisa se levantar em oração, em guerra, né? Às vezes perto da tua casa tem uma escola. Você mora, todo mundo aqui provavelmente mora num bairro que já tem uma escola lá, seja ela pública, seja ela do estado, municipal ou particular. Qual é a nossa função como servo de Deus? É passar por lá, é orar, é levantar a mão. Senhor, abençoe esse lugar. Senhor, não deixe o inimigo avançar aqui. Senhor, usa esses professores para eles cumprirem o propósito que eles são chamados com o dom de professor e não misturar as coisas, né? O ano passado a gente teve a eleição do presidente. O certo é cada professor não misturar as estações. Eu não posso lá dar aula e falar, olha gente, eu vou votar nesse candidato, tá bom? Eu não posso induzir os alunos, não é certo, né? Eu tenho que dar aula de história, eu tenho que ensinar politicamente, ensinar que eu digo assim, ajudar o aluno a construir o seu pensamento crítico, as coisas, ok. Mas eu não posso induzi-lo e tipo, levantar uma bandeira, esse não, porque esse, isso. Esse sim, porque isso. E, infelizmente, eu já vi situações, assim, de perto, de realmente inclinar para um lado e abominar o outro lado, porque isso, porque aquilo, porque é contra isso, porque é contra aquilo outro. Então, é muito sério mesmo, né, essa questão de como o inimigo tem avançado. Mas glória a Deus que nós temos a promessa que o nosso Deus é maior. Amém? Aí tem em 2 Reis, abre por favor, 2 Reis 6. Só para a gente ter certeza que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Glória a Deus. 2 Reis 6. A partir do versículo 8. Amém? 2 Reis 6, versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel em conselho com os seus oficiais e disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Então aqui o moço, ele desce e vê um exército ali, o exército do inimigo acampado, né?
E aí ele fala: ai, meu senhor, o que faremos? Aí o senhor dele responde, né? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou em Samaria. Até aí, gente, é só o versículo que fala: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, né? Aqui foi uma situação do moço, né, de Eliseu, olhar e ver uma tropa do inimigo. Aí Eliseu fala para Deus, né? Senhor, abre os olhos dele para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aqui eu analisei, né? Meditei nessa palavra e fiquei pensando: puxa, a gente se depara com situações nas escolas, no mundo educacional como um todo, que o inimigo tem avançado. Mas aí o Senhor fala: é maior o que está com você, ou seja, o Senhor está conosco, né? Mas não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém, queridos? Então declare assim: mais é o que está conosco do que o que está com o inimigo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aplaudo o Senhor por essa palavra. Amém, glória a Deus. E é tremendo aqui que orou e disse para abrir os olhos. Então que a gente possa abrir os nossos olhos e enxergar que o Senhor tem ao nosso dispor os anjos dele, né? As armas espirituais que o Senhor nos dá para orar, para guerrear. Amém, queridos? Estou quase terminando aqui, né? Tem mais um pedacinho só aqui. Um dado, né, que até meu marido ajudou a pesquisar também, dos 3 milhões de jovens que entram para fazer o ensino médio, que dão continuidade dos estudos, mais de 1 milhão de jovens não conclui o ensino médio até 19 anos. Aqui, se a gente for olhar aqui, cada um de nós, de repente, tem alguém que talvez não conseguiu terminar o ensino médio nos anos normais que a escola regular nos oferece, né? Que é você continuar estudando e terminar o ensino médio com 17 anos, porque quem faz assim, direitinho, sem repetir, termina em 17 anos. Então, olha a estatística de 2018 do IBGE. Dos 3 milhões e 200... mais de 1 milhão não conclui. É muita gente que não conclui até os 19 anos. Claro que aí depois vai terminar o ensino médio, vai fazer um curso técnico, vai fazer por aquelas provas, ou vai fazer o EJA, né? O EJA é o antigo supletivo, tem muita gente que aqui talvez passou por isso. Amém, o César, né? Meu marido fez curso técnico também, a Lu, Tuié. Então, o que nós podemos... Tuié, não, desculpa. É que eu vi você fazendo assim. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Não, certinho não é... Não quer dizer o certinho ou o errado. Não é nessa questão. Mas é assim, né? Que motivos levam muitos jovens a não terminar o ensino médio no tempo regular? Aí o meu marido pesquisou aqui um pedacinho também, né? Para de estudar para completar a renda familiar, quer trabalhar, e o índice de reprovação desestimula. Isso aqui não é tão assim hoje em dia, tem escolas que hoje nem reprovam mais, até por conta desse índice aqui de reprovação, de afastar o jovem das escolas, porque está reprovando muito. Hoje em dia tem uma política diferente, que o aluno acaba sendo aprovado até sem nem saber nada, né? A gente não sabe o que é pior, se é cá ou lá. Esse aqui vai trazer trauma porque repetiu, e esse aqui passa sem saber nada, né? Então não é para ser nem 8 nem 80, não é o certo assim, tem que ter uma linha de coerência, não é? Então o que a gente pode refletir? Então tem várias situações que tiram o jovem da escola, né?
uma dessas, muitas vezes, é propósito do inimigo. O inimigo quer o quê? Trazer vergonha, quer fazer com que os jovens não estudem, quer ir direto para o trabalho. Às vezes não é só o trabalho, às vezes o jovem vai para o mundo da criminalidade. Quantos jovens, né? A doutora Eliana, que conhece bem os índices também, pode até, né, falar para a gente. Quantos jovens vão para a criminalidade e não concluem ensino médio de jeito nenhum, porque aí isso já não se torna mais prioridade. Então, é o inimigo, muitas vezes, por trás, agindo em algumas situações. A gravidez precoce dos jovens, né? É tudo situações que, às vezes, o inimigo forja ali, porque o intuito dele é roubar, matar e destruir. Amém? E para encerrar essa parte, gente, olha, o que eu coloquei aqui também. Eu tenho só uma imagem, que é uma pesquisa que eu fiz, né? Google hoje em dia, aliás, isso é muito sério no mundo da educação. Nós estamos no mundo globalizado que a gente tem muita informação, não tem não? É diferente a postura de um professor dessas épocas agora e das épocas anteriores. Por que é diferente? Antes o professor realmente vinha trazer uma informação nova para o aluno. Hoje o aluno ele tem tudo, dá um Google, não é isso? Dá um Google. Só que o Google, então, eu posso ser autodidata e aprender? Tudo bem, tem muita gente que tem esse dom de ser autodidata, de estudar. Só que o excesso de informações não traz conhecimento. O conhecimento é numa escola, o professor capacitado, ele está ali para aprender a gerenciar esse excesso de informações e realmente transformar aquilo em conhecimento. Isso é um desafio do nosso mundo atual para nós professores, que é conseguir fazer isso. Um aluno ele pode pesquisar o que ele quiser lá no Google, mas o quanto isso vai se tornar em conhecimento para ele ser um profissional capacitado no futuro dele, não é? A gente reconhece que realmente o professor tem essa importância de ajudar esse aluno a transformar esse monte de informações em conhecimento para futuramente virar a sua profissão. Amém? E aí tem esse pedacinho que é uma das estratégias do inimigo. É de tirar Deus da área. Todos sabem que o inimigo, o que ele quer? Ele quer tirar, ele quer envergonhar, ele quer dizer que Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem nada a ver com eu aprender, com que eu... Por favor, Mi, aí você põe... Aí tem uma partezinha que fala aqui, olha, que tem um negócio que... A área do ensino tem sofrido uma influência bem séria, que é do humanismo. Se a gente pensar, tem muita coisa boa, bonita no humanismo. Tem. Só que uma das partezinhas aqui fala o quê? Tipo, tirar Deus desse negócio. Tira Deus, tira a religião, né? A religião é uma coisa, a religião que vem para massacrar, né? Ok, tem que ser tirada mesmo. Mas aqui fala o quê? De tirar Jesus da área, de tirar Deus, é só razão, só racionalismo, nada de... E a gente sabe que a fé é contrária, né? A fé é uma coisa que não é pela razão. Se a gente quiser explicar Deus pela nossa razão, a gente consegue? Não, né? Então vamos ver aqui só um pedacinho que fala das características do humanismo. A primeira característica... valoriza o racionalismo. É isso que eu estava falando, ou seja, é muito razão, né? Os humanistas acreditam que somente evidências científicas tornam um conceito aceitável e preciso. Segundo a corrente, a razão, a especulação e o método científico são ferramentas perfeitamente capazes de obter respostas satisfatórias acerca do mundo, sem a necessidade de se recorrer ao sobrenatural. Então, aqui nesse primeiro item, você já vê que não busca ao Senhor em nada, né? Por quê? Porque a gente sabe que o nosso Deus não dá para provar pela ciência. A gente sabe que Deus não é provado pela ciência. Então, eles só vão por evidências científicas. O 2, fundamenta a ética e a moral em valores humanos. Com valores de amor, respeito, honestidade. Aqui é a parte que fala que é bonita, né?
que estabelece valores em relação ao amor, o respeito e a honestidade deve ser desenvolvidos através de experiências individuais e do mundo. Mundanas aí quer dizer do mundo. Assim, essa corrente rejeita a ideia de que forças externas devam ditar a moralidade dos atos humanos. Então, hoje em dia, a gente tem visto o quê? Que a verdade é relativa, que tudo é verdade, né? Tudo é verdadeiro. Que tipo, a palavra de Deus, que é a verdade, até isso tem sido questionado, a gente tem visto, né? Então, aqui é aquela verdade absoluta, fundamentada em ética, moral e nos valores humanos. O terceiro, Mi, por favor. Outra característica do humanismo confere total responsabilidade aos humanos. Considerando que o humanismo desconsidera a influência dos seres sobrenaturais nas relações humanas, a corrente filosófica atribui aos humanos a responsabilidade total dos seus atos. Claro que isso tem uma parcela de verdade, mas não é 100%. Realmente nós somos responsáveis pelos nossos atos. Mas aqui eles tiram totalmente a influência do Senhor na nossa vida. A influência de Deus e até a influência dos espíritos malignos também, né? Esse é o lado bom. Mas o lado ruim é de tirar Deus totalmente da nossa vivência, né? São 7 características, tá? A quarta, por favor. Valoriza o contraste de ideias e crenças. Os humanistas reconhecem as vantagens de se adotar pontos de vista divergentes como forma de evoluir como sociedade. Com relação à religião, os humanistas são classificados como não teístas, uma vez que seus adeptos frequentemente são ateus, agnósticos ou mesmo deístas, né? Então, normalmente, quem é seguidor dessa filosofia humanista, que eles falam da religião ali, né? Tiram ela totalmente, né? E fala que isso é uma forma de evoluir como sociedade. Valoriza o contraste de ideias, ou seja, valoriza essa multiplicidade de crenças que a gente tem no Brasil. Eles valorizam. E a gente sabe que a gente tem que amar, lógico que a gente ama todos que têm as suas crenças, mas a gente ora para que a verdade, né, para que eles conheçam a verdade que liberta, que é Jesus Cristo, amém? O quinto visa a realização pessoal. Isso é o lado positivo, mas que Deus não tem nada a ver com isso, né? Segundo eles. O humanismo tem como objetivo a realização pessoal de todos os seres humanos. A ausência de crença em forças sobrenaturais ou em vida após a morte significa que só existe uma vida a ser vivida. Assim, o presente deve ser valorizado e qualquer desejo ou sonho deve ser perseguido quanto antes. É realmente olhar para si e achar que a sua vida é mais importante que tudo nesse mundo. E a gente sabe dos mandamentos, amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? A gente tem essa premissa. E o sexto, ausência de dogmas. A adoção de certezas ou verdades absolutas é incompatível com o humanismo. Considerando que o foco é sempre o ser humano, a pluralidade de opiniões, somadas naturais, transformações na sociedade, fazem com que os humanistas estejam sempre abertos a questionamentos e a revisão dos seus preceitos. Né? Mas ali no comecinho fala o quê? A adoção de certezas ou verdades absolutas. A verdade que liberta, a verdade de como o Senhor constituiu uma família. Isso eles rejeitam porque eles não acreditam numa verdade única, absoluta. Tipo, é aí que entra aquela parte de que a verdade é relativa para muitas pessoas influenciadas pelo inimigo, né? E o 7, desenvolvimento de novas técnicas e interesses artísticos. Aqui até entra o monte das artes e do entretenimento, né? Você vê que aqui, no campo das artes, o humanismo instigou uma transformação nos interesses e inspirações dos artistas. As esculturas e pinturas apresentavam altíssimos graus de detalhes nas expressões faciais e nas proporções humanas. Além disso, foi durante o Renascimento... Não, essa parte não tem. Mas é muito o foco no humano.
que não deixa de ter sua importância. Nós somos importantes, tanto é que, né, tem até o louvor, né? Nós temos valores, com certeza, mas a parte aí que é sutil, que é tirar Deus da jogada em tudo que envolve o ser humano. E por último, a pastora mandou um vídeo que me chamou muito a atenção, que o pastor lá, ele fala assim, que nas estatísticas, 3% da população se volta muito mais para trabalhar na igreja, para servir ao Senhor, para ser pastor, para ser diácono, e 97% não. É um índice bem alto do não, né? Eu gostaria de encerrar com esse pedacinho para a gente lembrar que cada um tem uma importância no corpo de Jesus Cristo, e nós temos. Não importa se eu faço parte do 3% ou se eu faço parte do 97%. Aliás, o pastor, ele enfoca muito bem o seguinte: 3% está diretamente ligado com a igreja, com a obra, né? O diácono, o intercessor, o levita, o pastor, o bispo. E os outros 97% que muitas vezes são aqueles que não querem ou não acham que não tem um chamado de trabalhar na igreja. Ele enfoca muito bem o seguinte: os 97% são comissionados para trabalhar em qualquer uma das áreas desses montes que a gente vai ver nessas 7 terça-feiras. Mas, ou seja, se você não está trabalhando na igreja, você está integrado, seja lá no seu trabalho, em alguma dessas áreas. Né? Vamos lembrar quais as áreas: família, educação, quem lembra uma área? Mídia, religião, economia, política, que é o governo, e as artes e o entretenimento, não é? Então, se a gente pensar, a gente está integrado. Então, o que ele fala muito? Não tem problema que você não está na igreja como diácono, não tem problema. Onde você está, o Senhor quer usar a tua vida. Amém, queridos? Então, onde nós estamos nessa terra, não importa, não importa. Se eu faço parte dos 3% que eu quero trabalhar na igreja, ou se eu só quero vir de membro. Glória a Deus. De membro, como membro de uma igreja, você também é chamado. Né? Como membro, nós somos chamados também para interceder. Pela nossa família, é a primeira coisa. Nós somos chamados lá para rodear a nossa família e orar, interceder por eles, para que o inimigo não venha sobre a vida deles. Porque o Senhor tem nos dado discernimento espiritual. Amém? Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar pelas áreas da educação que o Senhor colocou aqui nessa ministração. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar. Eu quero te pedir que o Senhor continue ministrando a cada um, Senhor. Eu me coloquei aqui, Senhor, para ser usada, mas eu sei que o Senhor tem muito a falar com cada um. Que o teu Espírito Santo continue falando e despertando a cada um para a obra que o Senhor tem para cada um de nós aqui, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego esse momento com alegria no meu coração e consagramos esse momento de oração, Pai, onde cada um vai orar por essas áreas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor? Glória a Deus. Pastora Denise. Tá. Agora. Amém. Glória a Deus. Eu quero chamar os diáconos, né? A Luciana, o Daniel, o José. Nós vamos fazer as orações. Já está pronta a oração. Você vai fazer a oração e colar ali no monte o Lelo. Eu acho que é importante eles lerem, né? Isso. Importante eles lerem. Quantos estão faltando? Mateus, vem pegar o seu. Miriam. A Dorinha. A Dorinha pega um, né?
E você ora pelo último, então. Tá bom? Então, vocês estão com o número. Quem está com 1? Você? Vamos pela ordem. Você lê, ora. Nós vamos concordar, tá bom? Vai ser orar e colocar nesse monte da educação. Ore para que os educadores ensinem conhecimento e verdade aplicados com sabedoria. Nós temos mais informações hoje do que em qualquer outro tempo da história. Ainda assim, nosso próprio conhecimento acarretou o aumento de mais problemas. Alimentar os alunos com mais informações não é necessariamente a resposta. Eles precisam ter as ferramentas para processar as informações corretamente e discernir o certo do errado. Hoje, verdade é ensinada como um termo relativo. Contudo, por meio da batalha na oração, os intercessores podem retroceder às tentativas do inimigo de enganar. Temos de clamar a Deus por sua solução. Deus sempre nos dá palavras de conhecimento, que é a informação que não teríamos como saber no natural. Porém, é a sabedoria que decide o que devemos fazer com o conhecimento que temos. Precisamos orar por um espírito de sabedoria sobre aqueles que ensinam, para que através desse revestimento possamos frustrar os esquemas do inimigo. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, a tua igreja nesse momento, Pai, clama que o Senhor venha, Senhor, dar sabedoria, Senhor. Que o Senhor venha liberar sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Para aqueles, Senhor, que estão conduzindo os alunos, Senhor, dentro das salas de aula. Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria, Senhor, para o ministro da educação, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que eles venham ter temor no Senhor, Pai. Tende misericórdia, que venha retroceder toda a ação do inferno, Pai, sobre a educação, Pai, no nosso país, Pai. Em nome de Jesus, Pai, dê sabedoria, Senhor, para os pais, Senhor, ensinar os filhos o caminho certo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, para orientar os seus filhos, Pai. Senhor, meu Deus, toda a ação do inferno, meu Pai. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que está, Senhor, agindo através da internet, Senhor, na mente dos jovens, Senhor, com informações erradas, Senhor. Meu Deus, tem de misericórdia, coloque a tua mão, Senhor, dá discernimento para o povo de Deus, Pai, saber o certo, o errado, Pai. Clamamos a Ti, Pai, porque o Senhor disse na Tua palavra, Senhor, aquele que quer sabedoria que a peça, Senhor, que o Senhor dá gratuitamente, Pai. Pedimos sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, para os líderes, Senhor, para o governo, Senhor. Ah, meu Deus, para aqueles que estão conduzindo, Senhor, as crianças, meu Pai, na área da educação, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Orar para que os educadores ensinem a verdade sobre Deus e tenham temor do Senhor. Toda a verdade deriva de Deus, sendo Ele mesmo a verdade. Embora pareça que o país está regredindo a proporções irreversíveis, temos de orar para que a luz seja revelada mesmo na escuridão do nosso sistema educacional. À medida em que a nação gira fora do controle, ao ser politicamente correta e na relatividade moral, mais estudantes procuram por algo onde afirmar-se, uma verdade que perdure. Precisamos orar por portas abertas para revelar Deus como a verdade máxima e orar para as oportunidades para mostrar como Ele diz que é, em vez do que o público em geral pensa sobre Ele. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, pelos educadores dessa nação, Senhor, tem misericórdia de cada um, Senhor. Nós profetizamos salvação sobre a vida deles, Senhor, que eles conheçam a verdadeira verdade, que é Tu, Senhor. O Senhor é a verdadeira verdade, a Tua palavra é a verdade, Senhor. Que eles não induzem, Senhor, os alunos no que eles acreditam, no que eles acham, Senhor.
mas sim na verdade que és tu, Senhor. Em nome de Jesus, dá sabedoria, dá entendimento da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que as portas estejam abertas para eles revelarem o verdadeiro Deus e não o que eles acham de Deus, não os que eles ouvirão falar, Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, de cada educador, Senhor, e que a tua verdade venha à tona, que a luz, Senhor, a luz que é ti, Senhor, se revele sobre eles, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que a tua palavra entre nas escolas, Senhor. Que as pessoas possam, os alunos possam conhecer a tua palavra, que ela é a verdade. Ela que revela quem és tu, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que te pedimos nessa noite. Amém. Ore para que os educadores ensinem uma visão completa da criação. Temos que orar para que o véu seja removido dos olhos daqueles que governam o sistema educacional. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que aqueles que estão governando o sistema educacional, as secretarias da educação de toda a nossa nação, são várias secretarias. Senhor, move com teu poder. Senhor, que eles estejam com os olhos abertos, tira a cegueira, tira a limitação. Todo o véu que foi colocado pelo príncipe desse mundo, desse século, que é o diabo, que é Satanás, tira agora em nome de Jesus. Nós colocamos em liberdade, Senhor, esse sistema educacional como igreja. Declaramos que homens e mulheres de Deus que estão trabalhando, educando, secretários em todo esse sistema, tenham os olhos abertos em nome de Jesus. Amém e amém. O 4. Ore para que os educadores partilhem destino e propósito. É assustador o número de alunos que desistem a cada ano. As taxas de graduação têm caído terrivelmente em cada estado brasileiro. E o pior, muitos têm passado de ano sem nem ao menos saber ler e escrever ou fazer os cálculos básicos da matemática. Senhor, nós oramos para que tu ponhas tuas mãos, Pai. Só tu para fazer esta obra, porque cada dia que passa a situação está ficando, Senhor, mais difícil. Mas aqui há um povo que clama para essas escolas, esses educadores, Senhor, que eles possam, Senhor, ter um destino e propósito, Pai. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Essas desistências nós sabemos, Senhor, que é motivo de, oh, Senhor, resultado de... Oh Deus, nós sabemos que o inimigo luta contra esses educadores, acaba atingindo esses jovens. Senhor, quantos desistindo por, meu Deus, ter que trabalhar. Muitos estão desistindo por terem enveredado nas drogas, onde vem o desânimo, o inimigo trabalha, Senhor, e esses alunos saem das escolas sem saber ler direito, escrever, e os educadores muitas vezes, Senhor, não se posicionam, e aqueles que têm o desejo de levar o ensino avante, sofre, Pai, mas Tu é o Deus que tem poder. Nós estamos aqui clamando neste momento para Tu dar, Senhor, sabedoria, visitar a Secretaria de Educação, visitar cada estado brasileiro, cada escola, cada um, Senhor, os ministros da educação, a Secretaria da Educação, tira todo embaraço, Senhor, só Tu pode fazer esta obra. Parece uma coisa tão simples, uma coisa que vai passando, mas, Pai, vai entrando neste lugar, vai fazendo uma obra para que o inimigo tire esses jovens, que o inimigo não tem poder de lutar, tirar os jovens, Senhor, a alegria, o sonho, quantos sonhos frustrados, mas Tu é Deus que pode levantar esses jovens com poder, porque Tu tem poder. Aqueles professores que estão no propósito de ensinar e que servem a Ti, guarda, porque eu sei que o inimigo se levanta contra eles, mas o sangue de Jesus há poder. Nós Te louvamos, porque Tu tem poder de mudar essa história. Ainda há tempo, Pai. Nós confiamos em Ti. Muda, Senhor, essa história. Muda este quadro. Em nome de Jesus, nós oramos e cremos para a glória do Teu nome.
Amém, amém. Interesse em carreiras promissoras e tenham interesse pela excelência no que fazem, pois muitos recebem o seu diploma e prosseguem para a faculdade sem a menor ideia de que especialização escolher ou que campo entrar. O diabo tem roubado o destino e propósito de cada um pela falta de interesse ou pelo conhecimento necessário. Os professores podem mudar isso, mas precisam da nossa ajuda lutando na batalha espiritual. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por cada jovem que entra numa faculdade e muitas vezes não buscam a excelência, fazem porque são obrigados ou porque estão visando o campo financeiro, mas muitas vezes não se dedicam ao que fazem. Oramos por cada um, Senhor, que faz faculdade, em nome de Jesus, que eles possam querer fazer o seu melhor, para se tornar um profissional excelente, Pai, em nome de Jesus, e fazer a diferença nessa terra, Pai. Oramos mesmo por cada professor que pode ajudar os alunos a terem essa consciência maior de que tem que estudar, se dedicar e fazer o melhor pela sua vida, pela sua profissão, Pai. Em nome de Jesus, colocamos mesmo no teu altar cada professor de faculdade, de ensino médio, de ensino fundamental, e que fazem a diferença, que direciona os alunos para o caminho correto, Senhor. Em nome de Jesus, e tira aqueles que muitas vezes tentam direcionar pelo caminho errado, Pai. Em nome de Jesus, não permita que jovens sejam direcionados por professores pelo caminho errado, Pai. Em nome de Jesus, mas que os alunos tenham discernimento e queiram mesmo fazer o excelente, o melhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Paz do Senhor, amém. Essa palavra de hoje, esse monte, veio tudo assim para mim. Hoje foi o dia, né? Foi tudo, porque assim, tudo que ela falou se passou na minha vida, né? Gravidez precoce, casamento precoce, parei de estudar cedo, não terminei, estudei até a 4ª série. E depois que os filhos estavam já grande, velho, criados, que eu falei, agora eu vou estudar. Aí eu fiz o ensino médio, não, eu fiz fiz o EJA, mas eu fiz os dois, né? O fundamental e o médio. E, então aí eu venho estudando, né? Vim de uma família que a minha mãe é analfabeta, não terminou, nunca estudou. Então, e hoje eu estou cursando a faculdade. Então, é assim, tudo vem calhar, né? Tipo assim, eu estou iniciando e tenho aqui que está já há alguns anos aí, né? 20 anos, né? Na carreira aí, então tudo veio a calhar para mim essa palavra de hoje, né? Da educação. Então, é assim, ó, Deus ele é maravilhoso, Ele é poderoso. E eu sempre via minhas professoras, quando eu era criança, né? E eu admirava as minhas professoras, elas ficavam ensinando, eu admirava. Você entendeu? Então, teve momentos na minha vida, para mim cumprir até as 4ª série foi difícil. Porque muitas vezes eu ia para a escola, quando eu chegava eu apanhava por ter ido. Então, era assim, então foi muito difícil. Então, é tipo assim, aí passou um filme na minha cabeça. Tudo que ela foi falando, foi passando um filme. E hoje eu estou cursando a faculdade de pedagogia. E ela fala, existe professores e professores. Nem todos estão ali para ensinar o que é certo, o que é correto. Já leva para o outro lado, tenta induzir a gente pensar de outra forma.
Não está ali para te ensinar a ler, a escrever, a ter caráter, moral, ética. Não está ali para isso. Às vezes ele está ali te ensinando com outras intenções, a te levar a você fazer outras coisas que você nem quer, mas está te ensinando. Então a gente tem que ter muito discernimento nisso, né? E hoje eu agradeço a Deus por essa palavra, veio a calhar para mim. Amém? Eu agradeço a Deus pelo que eu estou fazendo hoje. Amém? Então o meu é o 6, né? Inúmeros estudantes já ouvem dúvida, crítica, negatividade, o bastante de pais e amigos desacreditados. A sala de aula pode ser o único ambiente onde essas crianças e jovens podem ser encorajados, permanentemente desafiados e moldados para um futuro brilhante. Temos que orar por uma atmosfera de receptividade, de abertura entre os estudantes e para que os educadores tenham sabedoria, discernimento para falar ao coração dos estudantes em vez de somente as suas mentes, né? Somente as suas mentes, né? Então que nessa noite, Senhor, grandioso Pai, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa tirar, Senhor, as dúvidas dos estudantes. Senhor, em nome de Jesus, tira, Senhor, o negativo, Senhor, em nome de Jesus. Tira a crítica, Senhor, de pais, de amigos, Pai, em nome de Jesus. Tira, Senhor, tudo aquilo que foi lançado sobre os nossos jovens, sobre as nossas crianças. Senhor, muitas vezes palavra que ofende, que você está estudando para ser burro. Senhor, isso caia por terra hoje, em nome de Jesus. Oh, Senhor, tira a crítica do nosso meio, no meio das escolas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa hoje, Senhor, dar sabedoria de Cristo, Senhor, sobre cada estudante, sobre os professores. Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, sobre os educadores hoje, Senhor, que é difícil estar em sala de aula, Senhor, enfrentar os problemas, Senhor, sendo atacado por alunos. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, tira isso, Senhor, a confusão dentro, Senhor, das nossas salas. Senhor, aqueles professores que veio para ensinar, dá sabedoria, Senhor, do Senhor de Cristo sobre eles. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar na mente de cada um, Senhor, nas escolas. Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria do Senhor, que eles possam aprender, Senhor, cada vez mais. E, Senhor, para terminar, Senhor, começar e terminar. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, fala, Senhor, aos corações, Pai, dos professores, dos estudantes. Senhor, em nome de Jesus, pois eu entrego, Senhor, diante do Senhor, Pai, agora. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, e peço ao Senhor que me dê sabedoria, Senhor, para ensinar, para mim terminar, Senhor, essa faculdade, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, agradeço a Ti, Senhor, por ter colocado na minha vida essa área, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, que o Senhor possa me capacitar, Senhor, em sala de aula, que eu possa ensinar o Teu amor, Senhor, a Tua fé, que o Teu Espírito me conduza, Senhor, e conduza as crianças, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Ore para que os pais tomem autoridade sobre o que é ensinado aos seus filhos. O sistema de educação da nossa nação é um serviço de babá. No entanto, muitos pais tratam-no como se fosse e não se envolvem no que os seus filhos aprendem. Ora para um despertamento dos pais para que não transfiram aos professores que só eles podem ensinar caráter, deixar um legado de integridade e temor ao Senhor. Senhor Deus, que no Brasil as pessoas, os pais têm autoridade sobre seus filhos, que os filhos possam ir para a escola para aprender a ler e escrever, já venham de casa com educação, pedindo por favor, muito obrigado, educando, Senhor, seus filhos, para que os pais saibam, Senhor, o que os seus filhos estão aprendendo na escola, para que ajude no desenvolvimento, nas lições de casa, Senhor, mude o nosso país com uma educação forte, que as crianças possam aprender cada vez mais, porque a educação é o futuro do país, Senhor. Eu te peço por todos os professores, abençoe e guarde, Senhor,
da sabedoria, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. É hora de os pais resistirem à abdicação de suas responsabilidades, levantarem-se e confrontarem as mentiras que estão sendo ensinadas na sala de aula. Ainda assim, para que os seus objetivos façam diferença, eles precisam primeiro vencer a batalha dos céus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos mesmo sabedoria para os pais, Pai, que os pais sabem discernir, Pai, o que é certo, o que é errado, não aceitando tudo aquilo, Pai, tudo aquilo que o professor fala, tudo aquilo que o professor ensina, Senhor, mas sim confrontar, Senhor, confrontar com educação, confrontar através da sua palavra, Senhor, mostrar na sua palavra que aquilo está errado, Senhor, e ensinar, Senhor, ensinar a cada um o que é certo, Pai, em nome de Jesus, porque primeiro a batalha vem do céu, Senhor, para depois conquistar a terra, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos discernimento para os pais e sabedoria para confrontar aquilo que não vem do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai, amém. Amém, glória a Deus. Nós só podemos possuir os montes como igreja. Então, como igreja de Cristo, nós vamos possuir agora, né, com a autoridade que o Senhor nos dá, o monte da educação e da ciência, né? Do ensino e da ciência. Então vamos estender a nossa mão por esse monte. Senhor, nós te louvamos porque tu és um Deus poderoso. Nós entramos nas regiões celestiais agora, Senhor, neste lugar como igreja. Queremos declarar que esse monte da educação, do ensino e da ciência, Senhor, nós tomamos posse dele, nós nos apossamos. Senhor, tira a dificuldade, tira as lutas, tira o impedimento, que nas nossas escolas hajam professores comprometidos contigo. Salva, transforma os diretores, todos aqueles que trabalham na área de ensino, que os nossos jovens sejam inteligentes, capacitados, que eles venham terminar todo o ensino, terminar as universidades. Senhor, eu quero clamar também pelas crianças que não têm essa oportunidade, como lá no Ribeirinhos, uma criança anda horas, 8 horas, 12 horas para ir para uma escola e acabam não indo mais. Lugares na nossa nação que não existe ensino, ou o ensino que existe é precário, não tem estrutura, o governo não dá essa estrutura. Mas hoje, como igreja, nós vamos diante de ti e declaramos que o nosso país, a nossa nação, esse monte será restaurado, reconstruído, tomado posse pelo reino de Deus, que o reino das trevas saia, todo tráfico, toda prostituição, toda escravidão, toda influência maligna caia por terra em nome de Jesus. Não tem mais poder. Nós declaramos como igreja. Eu sei que lá em Rio Claro também a pastora Adilene está se apossando ali, ela também é professora, ela também está nessa área. Guarda a vida dela, as escolas ali de Rio Claro, põe a tua mão, guarda a pastora Márcia, que é professora, livra, Senhor, de todo ataque, toda perseguição, toda ira, toda agressividade de alunos, todo plano do inferno caia por terra, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te clamar mais, se no nosso meio existem pessoas que têm esse sonho, como a Luciana tinha, Senhor, desembaraça, tira a vergonha, tira o impedimento, que eles possam se posicionar e ir para a escola e fazer o que é preciso para viver, Senhor, essa área realizada na vida deles. Destrava, tire o impedimento, quebra a maldição. Nós declaramos esse monte verdade sobre a nossa igreja, sobre o teu povo e sobre essa nação, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.